Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de ensino religioso, isso mesmo, né? Um novo conteúdo aqui para vocês. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor aqui das videoaulas de ensino religioso, e eu espero o máximo que vocês estejam conseguindo fazer as atividades aqui propostas, tá? Então, diante disso, esse é o nosso conteúdo de hoje, né? Aos conflitos religiosos e os flagelos da intolerância religiosa. O que é que isso significa? Necessariamente trabalhar aqui a ideia de conflitos religiosos, como os conflitos religiosos estão presentes no nosso cotidiano, e, ao mesmo tempo, como a intolerância religiosa, ou seja, a não aceitação da religião do outro, acaba implicando, intensificando aí esses conflitos que, na grande maioria das vezes, chega ao estado de violência física, ao estado de violência verbal. Então, diante disso, é com esse objetivo que a aula de hoje ela vai ser concretizada, vai ser viabilizada aqui por meio dessa videoaula, beleza? Então, vamos lá. Combinado da semana, qual é a mesma realização da atividade que está lá no final dessa videoaula. Não pule já para o final, preste atenção para que vocês não tenham dificuldade nenhuma quando forem responder a atividade, tá? Então, assista a videoaula, deixe o seu comentário aqui abaixo, o que você achou da videoaula, do tema, se você já tinha ouvido falar, qual é a sua consideração, o seu entendimento sobre conflitos religiosos e intolerância religiosa, tá? Então, preste bem atenção, após realizar a atividade, envie para o seu professor, ou se não, para a sua professora de ensino religioso, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu trago aqui é os motivos, os principais motivos que contribuem aí para os conflitos religiosos. A gente sabe que os conflitos religiosos, eles não existem apenas na Europa, na Ásia ou na África. Pelo contrário, pertence também aí, né? Ou seja, tem sua presença no continente americano, aqui no Brasil, porém o que se difere de um determinado continente para o outro é justamente as formas que ocorrem aí esses conflitos religiosos, tá? E a grande maioria deles é estimulado, sim, por uma questão política, não necessariamente religiosa, mas tem uma influência ali altamente política. Então, os motivos dos conflitos religiosos. Os conflitos gerados por pretextos religiosos são grandes problemas da nossa sociedade. Então, essa primeira informação aqui, a gente consegue perceber que os conflitos religiosos é um dos grandes e maiores problemas de nossa sociedade. Não são exclusivamente dos dias atuais, as guerras em nome da religião. Isso significa dizer que esses conflitos religiosos não surgiu hoje, não é algo do nosso presente, pelo contrário, faz parte aí de um longo processo histórico que traz impactos e consequências altamente negativas para a sociedade, né? Então, é um conflito que se dá em nome de determinadas religiões. Desde as civilizações mais antigas, esses conflitos têm causado inúmeras mortes e dividido os povos ao redor do mundo. Com o aumento das tensões políticas e das crises econômicas mundiais, os conflitos religiosos ficaram ainda mais efervescentes, ameaçando inclusive a sobrevivência da humanidade. Então, um resumo dessa primeira informação aqui para vocês, que os conflitos, ele é algo que já se faz presente há várias décadas e milênios atrás, que traz aí uma série de consequências negativas, inclusive mortes, haja vista a grande guerra que existe atualmente em determinados países da África, tá? E, ao mesmo tempo, isso traz aí uma relação entre a religião e a política. Não significa necessariamente que um determinado conflito religioso ele surgiu apenas da religião, não. De acordo com que ocorrem as tensões políticas, de acordo com que aumenta ali um conflito político, o interesse de diversos países sobre uma mesma região, aumenta ali também os conflitos religiosos. Então, a questão econômica, a questão política está totalmente entrelaçada à questão religiosa. Então, diante disso, a gente contém primeiro aqui a primeira noção, entender os conflitos religiosos como uma questão que se formou lá no passado e aí que perpassa todos os tempos e se encaixa hoje, se faz presente nos dias atuais, ok? Bom,
os motivos que levam às guerras não são apenas a intolerância religiosa, mas questões culturais, políticas, raciais e financeiras, ou seja, justamente o que eu tinha mencionado aqui para vocês, que não é apenas a intolerância religiosa, ou seja, a não aceitação da religião do outro, que faz com que gere ali determinados conflitos religiosos. É um conjunto de fatores, um conjunto de motivos que faz com que esses conflitos religiosos gerem impactos sobre a sociedade. Dentro desse conjunto de fatores e motivos, destacamos a questão cultural, a questão política, a questão racial, étnico-racial, ou se não a questão financeira. Nesse emaranhado, fica difícil de entender de fato o que acontece nesses conflitos e quais são os impactos que eles causam. Então, vejam só, eu trago essa questão aqui para que vocês consigam perceber. Nós temos aqui abaixo, né, representando duas determinadas religiões totalmente distintas. A gente sabe que as religiões em si, por si só, elas já possuem características únicas, divergentes. E quando essas duas religiões se encontram, acabam gerando ali determinados conflitos, ou se não, determinado choque religioso, porque o desconhecido entrou em contato com outro desconhecido. Quando você desconhece algo, você toma ali um choque. Então, as religiões a todo tempo estão tendo determinados choques culturais, ou se não choques religiosos, que é o estranhamento, ou se não o desconhecimento de uma religião diante da sua. Isso é algo normal, tá, pessoal? O choque cultural, o choque religioso é algo totalmente normal. O que não é normal é o que procede depois disso, ou seja, que é a discriminação, não é normal, a intolerância religiosa, o preconceito, a perseguição, isso daí já não se encaixa em um contexto normal, pelo contrário. Enfim, então são duas religiões aqui, né, que já têm aí seus olhares de estranhamento, ok? De choque cultural. A questão é esses dois personagens aqui na lateral, esse aqui e esse cá. Quando a questão política acaba ali influenciando determinados líderes religiosos a tomar determinadas atitudes. Veja só, a questão política acaba ali, ó, influenciando, manipulando, alienando, né, os determinados líderes religiosos para que entrem em conflito. Do mesmo jeito, ocorre do lado de cá. E o que é que ocorre? Ocorre ali, na verdade, uma guerra política, mas que se utilizaram da religião para pregar o ódio, para pregar o desamor, para pregar a violência. Em contrapartida, quem é que ganha com isso? Os grupos políticos. Entenderam, pessoal? Então, os conflitos religiosos, eles não são algo único, eles não são algo gerado especificamente por um determinado motivo, não. Os conflitos religiosos, a grande maioria deles, e que vai ficar claro a partir de agora que eu vou explicar para vocês, é influenciado pelas questões econômicas e políticas, ok? Então, não é apenas a religião, não pense a religião por si só. Pense a religião dentro de um contexto, dentro de uma rede, e dentro dessa rede existe ali a questão econômica, a questão política, que acaba influenciando, de alguma maneira, a questão religiosa. Então, vejam só, principais conflitos religiosos mundiais. Hoje, em pleno século XXI, 2021, quais são os principais conflitos religiosos existentes na nossa sociedade? Quando eu falo nossa sociedade, estou referindo ao planeta. Quais são os principais conflitos que existem a nível mundial e que a todo tempo é motivo de reflexão, de notícia no jornal, de notícia nos meios de comunicação, enfim. Então, diante disso, eu vou trazer aqui 3 conflitos religiosos que, às vezes, a gente pensa que não existe ou que já passou, mas, na verdade, esses 3 conflitos religiosos já dura décadas e mais décadas e nada de chegar a um consenso ou uma solução. Em contrapartida, acaba ali gerando a morte de vítimas, a morte de pessoas inocentes, a morte de civis, a violência verbal, a violência psicológica, a perseguição, a expulsão de determinadas pessoas de sua localidade.
Então, o primeiro conflito que eu trago para vocês aqui está lá, sobretudo, né, na região da África, chamado, ali o país chamado de Afeganistão. Então, principais conflitos religiosos. O primeiro que eu trago aqui é o Afeganistão. Há centenas de anos que o território do Afeganistão sofre com guerras por motivações religiosas. Atualmente, o conflito maior é entre o regime do Talibã, formado por fundamentalistas muçulmanos, e a Aliança do Norte, formada por pessoas que querem combater muçulmanos radicais. Então, vocês conseguem perceber aqui a nossa primeira informação. Inclusive, né, o grupo Talibã, que estava afastado do poder do Afeganistão, ele retornou agora no ano 2021 para o poder do Afeganistão. Isso foi muita notícia dos meios de comunicação, dos jornais, da rádio, da internet, toda hora propagando essa informação, reproduzindo essa informação, de que o grupo Talibã tomou ali o poder, né, que existia dentro do Afeganistão, assumindo ali o governo. Então, diante disso, a gente sabe que o grupo Talibã, durante toda a história, né, foi marcado por diversas violências, perseguição, intolerância religiosa, morte, crueldade, né, durante o seu poder, lá de 99 até 2002. Então, diante disso, ele se ausentou do poder, né, ele foi expulso, né, pelas tropas americanas, e agora, no ano 2021, ele retorna ao poder. Ali, né, que é uma área de grande participação e influência religiosa, vai ocasionar ali uma disputa territorial, uma disputa política. Essa disputa política liderada pelo regime Talibã e, ao mesmo tempo, do outro lado, a Aliança do Norte, né, formada por pessoas que queiram combater os muçulmanos radicais. Então, ali acaba gerando, nesse espaço de disputa, acabou gerando uma disputa territorial, ok? E que marca aí há décadas e mais décadas. Inclusive, o Afeganistão, a grande maioria das pessoas não consegue conviver lá, devido à alta violência de bomba e bombardeio a todo momento, a todo instante, sobre escola, sobre cidade, e aí a grande maioria das pessoas acabam saindo dessa região por uma questão de sobrevivência e indo para outras localidades, tá? Então, outro local também de grande tensão, de conflito religioso, a Nigéria, né? Um país que está localizado no continente africano. O continente africano é marcado por uma diversidade cultural ampla. A gente sabe, né, que a África é um continente e ali existe toda uma questão, uma diversidade religiosa, cultural, econômica, política sobre esse continente. Automaticamente existe ali uma diversidade de crenças, costumes, comportamentos, enfim. São vários povos com tradições e religiões específicas. Isso faz com que o território nigeriano seja alvo constante de disputas entre esses diversos povos, que recebem apoio e incentivos de empresas de armamento que querem lucrar com os conflitos. Vocês observaram aqui, retornando aquilo que eu tinha mencionado para vocês, observem bem, observem bem. Existe ali a diferença religiosa entre eles, mas que esses conflitos religiosos, a grande maioria são estimulados por empresas. Por empresas. Como assim, professor? São estimulados por empresas que visam ali a questão econômica. Já que existe a diferença religiosa, as empresas acabam estimulando para que essas diferenças entrem em conflito, para que eles briguem, para que eles disputem. Em contrapartida, as empresas acabam cedendo armas. Então, não é apenas ceder de graça, né? As pessoas vão ter que comprar arma. Então, vai comprar arma a empresa. Diante disso, as empresas fornecem ali armamento para lucrar. Então, é um conflito religioso, sim, mas que é incentivado por uma questão política e, nesse caso aqui, econômica, que acabam aí por um conjunto de ambição, de poder, estimulando para que os próprios irmãos entrem em atrito e ali acabe um morrendo, o outro o outro sendo assassinado, enfim. Mas que nesses espaços aqui, o interesse de ter o poder sobressai a própria vida humana. Então, as principais disputas se dão entre os cristãos do país
e os seguidores do islamismo. Vejam só, quais são as duas religiões que estão ali em total atrito, em conflito religioso? Os cristãos, tá? E do outro lado, a religião islâmica, o cristianismo e a religião islâmica. Esses dois povos ali que são os verdadeiros personagens, ok? Do conflito direto religioso nessa localidade. Porém, tanto os cristãos como os islâmicos, eles são pressionados, influenciados pelas empresas e por diversos países que visam ali uma questão econômica, ok? Pronto. Aí aqui, pessoal, tá essas duas imagens, né, da Nigéria, a qual retrata aí a violência. Quando eu falo assim, conflito, de fato, existe um conflito mesmo direto. As pessoas a todo tempo estão em briga, em confusão, para defender aquilo que se acredita dentro de sua religião. Então, essas imagens, elas representam justamente isso, uma violência sem fim, que dura décadas e mais décadas, ok? E a última, e existem tantos outros conflitos, tá? Mas aqui eu só trouxe apenas 3. A última, que é Israel e Palestina, eu acredito, de acordo com o meu conhecimento, e com alguns pontos que eu já venho pesquisando há um certo tempo também, que quando se fala de conflito político, perdão, de conflito religioso, um dos maiores emblemáticos e polêmicos é justamente o Israel e a Palestina, ok? Então, o conflito religioso mais emblemático do mundo acontece entre Israel e Palestina. A guerra é fruto da disputa pela terra prometida, onde hoje é Jerusalém. Nenhum dos dois estados abre mão de ter o controle sobre o território. Acontece que a guerra, além de religiosa, movimenta muito dinheiro e está estritamente relacionada ao interesse geopolítico das nações do mundo todo. Então, vocês conseguem perceber, pessoal, como uma disputa religiosa, um conflito religioso envolvendo dois países, Israel e Palestina, com religiões totalmente distintas, ou seja, de um lado ali nós temos um modo de crer, de pensar totalmente diferente do outro, mas só que essa disputa, esse conflito religioso se dá a uma terra, né, que tem ali um peso religioso, né, que é Jerusalém, que segundo os princípios bíblicos, né, é onde Jesus nasceu, né, Jerusalém. Então, diante disso, existe ali uma disputa territorial, veja só, não é, tem um conflito religioso, mas é uma disputa territorial, que acabou influenciando, chegando à questão religiosa. Mas só que é uma disputa territorial, não envolvendo somente a Palestina e Israel. Pelo contrário, é uma disputa territorial que envolve todos os países do mundo, como os Estados Unidos, enfim, o Irã, Rússia, quase todos os países têm interesses econômicos sobre essas terras, porque essas terras, além de ter toda uma representação religiosa, mas também elas são ricas, são terras ricas em petróleo. Então, claro que é um espaço de luta e ali de conflito e de poder, ok, pessoal? Então, a gente consegue perceber aí essa dimensão. Com todos esses conflitos religiosos, aumenta automaticamente o quê? A intolerância religiosa. Em primeiro momento, a intolerância religiosa se instala no âmbito dessas guerras. Isso quer dizer que a guerra divide os povos de um território, cria rupturas e rivalidades. Os adversários se atacam fisicamente e simbolicamente, julgando e tentando destruir a tradição e a crença do outro. É como se uma pessoa não pudesse viver com uma religião, enquanto outra vivesse com a sua crença distinta. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia. A situação se agrava porque essa intolerância se espalha em nível global, ou seja, em todo o mundo. E pessoas de outros lugares que não têm, a princípio, nada a ver com o conflito, compram a briga. Como no caso aqui da Palestina e de Israel, pessoal. Às vezes não tem nada a ver, mas só que por se tratar de uma questão de interesse econômico, acaba ali se envolvendo. O exemplo claro é a intolerância dos países europeus aos muçulmanos e os demais povos árabes. O mesmo acontece nos Estados Unidos em relação a esses povos. Ok, pessoal? Então, aqui a diversidade religiosa, vocês conseguem perceber, né? A religião de matriz africana, o cristianismo, né? E o budismo, mas que ali acabam interferindo, né? Pela questão do poder. Ok? Então, a grande maioria desses conflitos aí são influenciados pelo poder, sim.
Beleza? Então, momento da atividade, vocês irão responder essas 3 perguntas de acordo com a videoaula de hoje, né? Cite 3 motivos que contribuíram para o surgimento de conflitos religiosos no mundo, porque o continente africano é marcado por conflitos religiosos, quais duram várias décadas, justifique. Identifique 2 consequências geradas pelos conflitos e intolerância religiosa. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu encerro a aula com essa frase: promova o respeito e verás os seus valores respeitados. Fiquem em paz, fiquem bem, promovam sim, de fato, o respeito, respeito à religião do outro, respeito o posicionamento, desde que o posicionamento do outro não te agride de alguma maneira. Então, eu espero vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!